agradecer a vocês por terem enviado os resumos, né, e terem interesse em participar dessa nossa mesa de debate. Acho que é uma oportunidade muito importante para que a gente conheça, né, o desenvolvimento científico que é feito pelos técnicos da universidade. Chegou o Jean agora. Então, nós podemos começar com o primeiro trabalho. Pode ser, Márcia? Tá ótimo. Eu vou colocar ele aqui para a gente começar. Lembrando que nós separamos aqui por volta de 10 minutos. Acho que a gente pode pensar assim, entre 10 e 15 minutos para a apresentação de vocês. E depois a gente abre um pouco para o debate, para tirarmos dúvidas, para fazermos comentários, tudo bem? Tá ótimo. Você quer que avise, Márcia, ou você tem como controlar o tempo? Como? Você quer que a gente avise ou você tem como controlar o tempo? Eu posso controlar aqui, mas se quiser me avisar faltando uns 2 minutinhos, tá bom. Mas eu acho que vai dar para falar em 10 minutos, até um pouco antes. Eu vou começar a compartilhar e você me avisa se está aparecendo. Tem um monte de aba aqui aberta, mas eu vou pegar a apresentação, acho que é essa aqui. É um artigo que está na tela. É um artigo? Tá, a declaração de responsabilidade do orientador. Peraí. Não, é outro. Tá. Eu vou interromper. Era só um instantinho. Aqui. Estou com muita coisa aberta aqui. Está dando uns chutes. Deixa eu ver qual é a janela. Gente, eu vou fechar as coisas, senão eu vou me enrolar. Agora sim. Eu acho. Tá dando para ver? Tá fechado, desculpa, tá dando para ver sim. Agora, curso de auto... Então, vou começar, gente. Boa tarde a todos. O nosso projeto é um curso de AutoCAD básico, é um projeto de extensão que ensina esse software aí, que é um software de desenho técnico, que é usado por profissionais que trabalham com desenho técnico. A nossa equipe sou eu, a Brenda, que é a bolsista. Eu sou professora do Departamento de Desenho Técnico da Escola de Engenharia, fica aí na Praia Vermelha. A Brenda é aluna de Desenho Industrial e mais 3 alunas, a Manoele, a Maria Isabela e a Marina. Todas elas são de Desenho Industrial, que é uma das faculdades que eu ministro algumas disciplinas. O projeto, ele é basicamente... a gente desenvolveu material didático, gravamos vídeos, preparamos todo o material para ser usado online, que a pessoa possa assistir da casa dela, fazer o curso assim, totalmente online, com apoio, nosso apoio, o apoio das meninas, o meu. Então, a gente faz um curso que é para qualificar a pessoa profissionalmente, porque esse software é muito usado no mercado de trabalho para fazer desenho técnico, tanto de engenharia, quanto de arquitetura, quanto de desenho industrial. Toda disciplina que precise de desenho técnico, a gente usa muito o AutoCAD. E já é um software que a gente usa há bastante tempo em escritórios. Então, o projeto todo gira em torno disso, da gente criar um curso que atenda as pessoas que não podem se locomover para uma faculdade ou que podem. Inicialmente, a gente pensou em abrir para todo, só que o primeiro curso que a gente fez foi esse ano. Esse projeto só aconteceu esse ano, pela primeira vez.
E aí a gente abriu para 30 alunos, sendo que quando a gente abriu, já acabou as 30 vagas assim, nas primeiras 2 horas. E aí a gente está indo para o. Aí a curso aconteceu, acabou acontecendo com alunos da Universidade da UF, da Escola de Engenharia, porque foi divulgado lá numa página, e a gente não conseguiu atender como a gente queria outras pessoas também. Tá? Aí a gente agora vai abrir o segundo curso, agora a gente está abrindo 100 vagas, para poder pegar mais pessoas, e a gente vai dar uma pequena filtrada, porque depois eu vou contar o que aconteceu. Mas por que surgiu a ideia de fazer esse curso? Porque precisa de mão de obra qualificada nessa área, o curso é gratuito, então a pessoa só precisa ter acesso à internet e tem que ter algum lugar que a pessoa tenha um computador com o software AutoCAD, porque o AutoCAD ele precisa de um computador, ele é um software pesado. E aí a pessoa pode até ir para uma faculdade, para um centro qualquer que tenha um computador e usar. E a gente vê, esses cursos assim não tem, a gente vê videoaulas separadas, tudo muito desorganizado. Então a gente foi organizar tudo, fazer a apostila e preparar as videoaulas direitinho, um passo a passo, crescente, o nível de dificuldade. E aí foi isso. O objetivo é divulgar o que a faculdade tem feito, né, aproximando a universidade do seu entorno, qualificar os participantes, preparar eles para o mercado de trabalho, criar a possibilidade de gerar renda, que a pessoa pode fazer um projeto, pode virar projetista, né, trabalhar junto com alguém, ou pode fazer o seu próprio projeto, se for numa das áreas dessas que eu falei. Conhecer outras pessoas, realizar ações solidárias com a população. A gente está produzindo bastante material, tanto de apostilas quanto de vídeos, como também artes para divulgar, porque a gente tem Instagram e outros meios para divulgar o projeto. E despertar o interesse pela educação continuada e transformadora, que às vezes a pessoa faz um curso desse e se liga que eu posso, de repente, fazer um concurso, entrar numa faculdade, ver que são coisas assim que é possível a pessoa atingir. Então, são basicamente esses os objetivos, a gente acho que conseguiu. Como resultado, a gente está vendo... Eu adicionei isso à lista agenda. Me avisa se quiser adicionar. Então, como resultado esperado, é tornar o conhecimento mais técnico, de fácil acesso. A gente vê muitas pessoas vêm me procurar lá na UF, querendo fazer esse curso, que eu também dou uma disciplina que aborda o AutoCAD, e aí nunca tem vaga, porque tem muita gente querendo, e a gente tem que ter computador, então tem um número de vagas limitado. Então, isso aí foi, assim, para divulgar para mais pessoas, inclusive o pessoal da UF que fez, né, que assim, foi o pessoal da Faculdade de Engenharia, que foi os primeiros 30 inscritos ainda. A primeira vez que a gente fez o curso, tá? E é isso. Então, com isso, a gente consegue atingir um público maior. Como que a gente organizou? Eu já comentei inicialmente, esse curso é para quem é iniciante, quem nunca usou o software, ou se já usou, mas está com algumas dificuldades. Tem gente que usa, mas não sabe imprimir desenho na escala, não sabe cotar. Então, ele está bem completo, você fazer um projetinho completo dentro da norma técnica. A gente pesquisou, atualizou muita coisa, muita norma mudou, fez essa pesquisa, eu já tinha escrito um livro sobre esse assunto, então facilitou. Já tinha algumas aulas gravadas, que também facilitou, porque aconteceu, na pandemia eu gravei as aulas. E aí, mas está tudo estruturadinho, não é só assim, tipo, gravar, tá editado, os vídeos, está tudo direitinho. Aí a equipe das meninas ajudaram a criar a identidade visual, a elaborar as postilas, o material de apoio que o pessoal do curso tem. E aí a gente dividiu esse assunto em vários tópicos. Então, tem desenho de engenharia, tem desenho de arquitetura, tem desenho de produto. E depois a gente então dá essa introdução inicial e depois entra no software em si. E no final a gente fez alguns questionários para o pessoal que fez o curso, para dar o feedback para a gente melhorar nos próximos. A gente sempre melhora os projetos que a gente dá depois que a gente coloca
em execução, né? Que a pessoa vai lá e se inscreve, faz o curso. Então, a gente tem esses questionários de feedback para ir melhorando sempre. Primeira vez que a gente fez, vai fazer alguns ajustes. A Brenda está aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode falar sobre os ajustes. Isso aqui acho que eu já comentei, o que a gente fez, então. Apostilas, a plataforma que a gente usa é o Moodle, que é uma plataforma aí que a faculdade já fornece suporte. Tem um guia do participante que a gente ensina a pessoa a usar o Moodle e como fazer o curso, e dá dicas como, olha, você pode pegar a primeira e segunda semana, faz o módulo 1, terceira e quarta faz o módulo tal. E são feitos exercícios, as meninas corrigem os exercícios, a gente tem interação síncrona uma vez por semana, ou mais, tem uma espécie de monitoria para tirar as dúvidas, além desses vídeos gravados, então a gente tem essa interação semanal com as pessoas. E também pode ser individual, se a pessoa pedir uma monitoria individual. E acho que é isso. A gente ensina também como que usa o software, como é que é o Moodle, o próprio Moodle. E aí aqui estou mostrando assim, como é que é a página, né, do Moodle, a arte que a gente criou ali com o curso. Os exercícios, são feitos exercícios, trabalhos, e aqui o feedback de alguns alunos. A gente encontrou alguns desafios, né? Não foi tudo mar de rosa, mas a gente já vai melhorar aí, que a gente está abrindo a segunda turma agora, ainda não abriu a inscrição, vai abrir amanhã, hoje ou amanhã, que a gente está fazendo um ajuste no edital. E aí depois a gente vai ter mais algumas coisas para falar. Então, o próximo passo é isso, é iniciar esse processo nova turma, colocar em prática as alterações que a gente viu que pode melhorar, e continuar aí aprimorando e adquirindo experiência. Acho que foi proveitoso também para as alunas. E a gente viu que teve impacto positivo nos participantes, então isso é muito gratificante, porque a gente consegue realmente divulgar o que tem sido feito e obter uma ação concreta, assim, para ajudar outras pessoas que estão precisando de um aperfeiçoamento, de aprender coisas novas e com apoio técnico, uma coisa bem feita e bem elaborada. Que são algumas referências que a gente utilizou, e é isso. Muito obrigada pela atenção. Márcia, obrigada pela apresentação, foi bem sucinta. Você falou que ia concluir em 10 minutos e realmente foi, né? Eu não sei, vocês preferem a gente abrir agora para o debate ou apresentar mais trabalhos e depois conversar numa plenária geral? Por mim, tanto faz. Acho que para mim, debate para mim seria melhor agora. Então vamos começar. Alguém tem alguma questão para a Márcia? Não? Márcia, então eu vou fazer a minha primeira questão, que é em relação a como é que foi a percepção do curso em relação à evasão, né? Que a gente sabe que um dos maiores desafios da educação à distância, né, é essa questão da evasão, assim, às vezes muitos alunos acabam saindo. E uma segunda questão é se esse curso ele foi pensado de forma com... Tinha algum tutor, algum professor que acompanhava os alunos, ou era mais uma proposta deles assistirem os vídeos e fazerem os exercícios de forma autônoma? Olha, essa pergunta sua foi boa, Eunice, porque realmente teve muita evasão. E já é a primeira vez que eu dou esse curso assim online de AutoCAD, mas eu dou um outro que é ensinar a costurar. Também tem bastante evasão, mas a gente foi melhorando ao longo do tempo e a evasão assim melhorou muito. E muito a gente percebeu que foi na forma de selecionar. A forma de selecionar, porque é um curso gratuito. Aí a pessoa olha, vamos escrever logo para não perder a chance. E aí depois vê que não tem tempo, que não tem nada a ver, sei lá. Então, a gente melhorou muito no outro curso lá, foi a forma de selecionar. Agora, a gente também abriu mais vagas, do que a gente abriu 30 vagas no começo, agora a gente está abrindo 100. Então, a forma de divulgar e de selecionar, acho que faz muita diferença. Também o material, né, que a gente coloca. Então, com isso tudo, a gente vai aprimorar, vai cercando dos dois lados para melhorar. E a segunda pergunta, teve acompanhamento de tutor, sim. A Brenda está aí, foi a tutora, mais as colegas dela. E elas davam monitoria, tinha um encontro 5 uma vez por semana,
Tudo isso aí. Brenda, você queria falar um pouquinho? Talvez você possa contribuir. Oi, olá, boa tarde. Eu tô com som de fundo aqui, espero que não esteja atrapalhando. Realmente, a gente quis muito trabalhar essa questão da individualidade do aluno no quesito de ele vai montar o horário dele, ele vai correr atrás. Só que a gente, justamente o Moodle, ele permite muito isso, porque ele tem uma plataforma de fóruns, e a gente também deixou os nossos contatos para eles entrarem em contato com a gente todo o tempo que precisasse, para pedir tutoria particular. E a gente entrava uma vez por semana, no primeiro curso a gente entrava uma vez por semana, online, pelo Meet, para tirar dúvidas que surgiram durante os exercícios que eles realizavam semanalmente. E assim, a gente percebeu que, embora a gente nesse curso desse primeiro semestre, a gente percebeu que, embora seja muito bom dar essa liberdade para os alunos, nesses curso que a gente vai fazer agora, a gente vai restringir um pouco, assim, nesse sentido de ficar mais em cima. Porque realmente teve essa questão da evasão que acredito que a galera começa bem, mas passa a terceira, quarta semana, a galera abandona, porque por N motivos, porque tá ocupado com a faculdade, porque o período começou a pegar mais pesado e tudo mais. E quando eles só encontravam a gente uma vez por semana, e o único acesso deles em relação a gente era pelos fóruns e pelo Moodle, eles só abandonavam, eles não davam justificativa, eles se esforçavam muito para continuar até o final. Então, esse período que esse curso vai começar agora, a gente vai disponibilizar os nossos telefones, não só os nossos e-mails e os nossos contatos do Moodle. A gente vai manter um grupo do WhatsApp, a gente vai tomar essas atitudes para manter eles mais próximos da gente e vai realizar 2 aulas semanais para poder ficar tudo mais fresco. A gente também diminuiu o tempo do curso, porque foi uma coisa que os alunos que concluíram falaram, que não precisava ser tão longo, porque isso também cansa um pouco e faz com que a galera perca aquela coisa do início, sabe? Aquela empolgação do início. Então a gente conseguiu dividir o curso pela metade. Antes eram 12 semanas, agora vão ser 6. E assim não vai ter muito tempo pra galera, porque vai ser uma atividade atrás da outra, uma videoaula atrás da outra, então quem tiver interessado mesmo vai fazer até o final, sabe? Não vai ter muito tempo, porque vai ser 1 mês e meio só. E você aprender essa plataforma em 1 mês e meio, eu acho que você tem menos oportunidade de desanimar, sabe? De acabar desistindo. Consegui responder suas perguntas? Não, respondeu sim, com certeza. Só para tranquilizar, assim, vocês, isso que vocês estão passando é algo que a gente aqui na escola também passa, assim, com os cursos à distância. Tem muita evasão mesmo, então é uma característica da educação à distância, né? Mas que a gente fica feliz de saber que tem várias instituições, né? Várias partes da universidade que também estão criando estratégias assim de inovação no ensino superior nessa modalidade. Mais alguém tem alguma questão? Acho que não. Então, Márcia e Brenda, a gente agradece a participação de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Deixa eu ler aqui, recuperar aqui só um minutinho. Construção de aplicativo móvel sobre educação sexual para adolescentes. Já tem alguém na sala? Oi, boa tarde. Eu estava em outra sala, professora Alice, aí eu tive que apresentar lá primeiro, é o Jorge que está falando. Ah, tudo bem, Jorge, não tem problema. A gente seguiu a ordem, na verdade, você então entrou no horário certo. Você vai apresentar vai compartilhar a tela? Sim, já pode compartilhar? Pode compartilhar, sim. Lembrando, quem chegou depois, a gente tem uma lista de presença, tá? Então, quem ainda não assinou, por favor, assinar aqui para receber o certificado depois. A Laís acabou de compartilhar no chat aqui da sala. Aí só lembrando para vocês assinarem, tá? Jorge, fica à vontade. Assim que você compartilhar. Eu já estou compartilhando aqui, mas... Alcinei, eu acho que... Ah, tá. A Alcinei ainda está apresentando, mas... Agora foi você. São 10 minutos, né? Isso, você tem de 10 a 15 minutos para apresentar, tá? Pode começar? Pode sim. Então, agradeço a todos, boa tarde.
Agradecer à professora Eunice, os organizadores que estão aí, prazer rever todos, a Cineia também. Eu sou o professor Jorge Luiz Lima, eu dou aula de metodologia da pesquisa, políticas públicas e saúde coletiva. Meu departamento é materno infantil e psiquiatria, da Escola de Enfermagem, e também sou professor colaborador no programa de pós-graduação em saúde coletiva. Então, eu vou apresentar para vocês hoje a construção do aplicativo móvel sobre educação sexual para adolescentes. Esse trabalho nasceu de um TCC que eu orientei, foi uma ideia de um aluno que ele teve, um aluno da enfermagem que teve essa ideia, o João Vitor Manso, e o bolsista nosso, Igor Barreto, que foi o nosso programador, que fez com que as nossas ideias se tornassem realidade. Ele foi construído, esse aplicativo, junto com os estudantes de escolas públicas, onde a gente faz as atividades dos nossos projetos de extensão. Aqui, só para poder explicar para vocês, para me organizar um pouco, para vocês entenderem, o organograma das nossas ações. Tem um programa que eu coordeno junto com a professora Cláudia, que se chama Espaço Aberto para a Saúde. O Espaço Aberto para a Saúde, ele é um programa, ele tem várias ações dentro dele. Tem o próprio Espaço Aberto para a Saúde, mesmo nome, onde a gente faz entrevistas com especialistas e põe nesse canal do YouTube. Tem o Ciência e Saúde, a gente põe vídeos pequenos dessas atividades que têm a ver com o uso desses aplicativos, como Por Que Será, que ocorre nas escolas. Tem um projeto de ensino, a gente faz capacitação, mini cursos, eventos, através da plataforma Meet, enquanto o Google ainda permitia a UF fazer. A gente tem as nossas mídias sociais, e do lado de cá, onde eu vou falar um pouco mais, que vai estar aceso agora, que é essa relação aqui da produção da inovação, onde a gente criou alguns aplicativos. Aqui tem dois como exemplo, o Mental Pro, que eu estava na outra sala apresentando, e o Prev-ST, que a gente vai falar agora. Eles estão intimamente ligados ao Por Que Será, porque a gente vai para as escolas fazer esse projeto, Por Que Será, que é um jogo, né, de perguntas e respostas, aí surgem os temas dos adolescentes, a gente utiliza esses recursos tecnológicos. Então, a gente sabe que a educação em saúde, ela é algo que deve ser construída junto com as pessoas. Aqui no caso, como a gente está falando de infecção sexualmente transmissível, alguma coisa, ela é realmente uma informação que tem que ser aceita como ela é, né? Por exemplo, qual a origem etiológica de uma doença, como é a forma de transmissão, mas tem todo o conhecimento que a pessoa já traz com ela sobre experiências de vida que a gente procura agregar e colocar nesse aplicativo. Então, por exemplo, às vezes aparece um adolescente que fala, vocês não colocaram aí sobre herpes, tal tipo de herpes. A gente explica, tem 3 tipos e tal, a gente tem que falar isso com calma, senão as pessoas podem confundir. Aí a gente vai trabalhando e construindo esse conteúdo junto com eles. Então, as infecções sexualmente transmissíveis, elas podem ser causadas por fungos, bactérias, protozoários, e a gente sabe que a forma de evitar é o preservativo, a forma mais conhecida é geral, né? É mais genérica, mas não é só essa forma de evitar, né? Existem outras formas de evitar, como o uso adequado de lubrificantes, a forma adequada de colocar e retirar o preservativo, outros tipos de preservativo, né? O próprio aleitamento materno, né? A amamentação pode transmitir, então isso tudo a gente coloca no aplicativo. E ele surge como uma ferramenta para ajudar os adolescentes e jovens a disseminar essas informações, né? Porque aí justifica um pouco o trabalho, devido ao tabu de falar desse tema, o preconceito que as pessoas têm, né, e a vergonha de ir até o serviço de saúde. Então, a gente volta a dizer, a gente não está querendo diagnosticar doença nenhuma, mas levar a informação de que essas doenças existem, e assim as pessoas munidas, empoderadas daquela informação, podem tomar a decisão de buscar um atendimento de saúde. Então, assim, para a gente fazer o aplicativo, ele teve várias etapas, né? Teve um conteúdo todo elaborado de levantamento de informações que já existem na literatura do Ministério da Saúde, de livros, de publicações, de patologia, de livros de ST e tudo mais, e aí a gente reuniu isso tudo nessa plataforma, que ela é um aplicativo, né, porque ela tem uma tecnologia que ela utiliza o PWA, que ela vai se adaptando a cada tipo de aparelho que ela está utilizando. Então, ela pode ser utilizada no Android, no iOS, no tablet, no computador, não gasta muita memória, não gasta espaço no seu celular, e você pode escolher instalar ou não. A instalação, na verdade, é apenas o ícone para lembrar que você pode clicar ali e acessar. Ele não está instalado utilizando recursos do seu celular de forma grande, igual um aplicativo mais pesado. E o sistema de conteúdo aí, a gente tem um gerenciamento, que foi uma programação feita por trás, de uma forma onde a pessoa ela pode interagir,
E, através do sistema dinâmico nas escolas e nossos projetos, né, as ações que estão dentro do espaço aberto, como Por Que Será, a gente consegue levar essa informação para a população e eles disseminarem para os pais, né, para os tios, os avós. Então, aqui vem mostrando a tela, né, inicial, quando você entra no aplicativo, pelo QR Code pode acessar, mas eu vou colar no link depois, no final, o link dele também, que é muito simples. A ideia de ser um link é para poder não precisar usar lojas de aplicativos, para poder ter que entrar na loja para baixar, mas a gente conseguiu colocar lá na loja da Apple Store. Na Apple Store não, na Google Play, né, porque a Apple Store é muito caro, mas a gente conseguiu colocar na do Google. E aqui vem mostrando o organograma dos conteúdos que tem, né, esses conteúdos eles vão sempre sendo atualizados, né, que a gente vai nas escolas, tem interação, os usuários, através das redes sociais, mandam sugestões, e a gente vai atualizando. Aqui são, continuando os resultados, mostrando algumas telas, ó, sobre herpes, métodos contraceptivos, os prêmios. Esse aplicativo já ganhou 4 prêmios, está faltando aqui mais um, que foi da semana passada, na rede de divulgação tecnológica em prol do SUS, né, inovação tecnológica, aqui de Niterói, recebeu destaque também. Aqui o João Vitor, que foi o que fez o TCC, né, que o TCC dele foi todo baseado nessa construção, nessas etapas, que foram 3 artigos publicados, né, um levantamento do conteúdo teórico, o outro artigo foi sobre como foi feita a programação, e um outro artigo sobre relato da experiência utilizando ele em campo, nas escolas. Aqui tem o certificado de registro de programa de computador, feito pela UF, é um aplicativo aberto, tá? Ele tem livre, não é pago, é um conhecimento público. Uma das abas lá, quando você clica para atendimento de saúde, além da referência que a gente tem, né, que é a referência que a gente tem aqui do setor de ST da UF, também aparece a unidade básica de saúde, que é a porta de entrada, né, de atendimento. Aqui vem mostrando os usuários no último mês, né, que essa coisa da contagem do Google, ela vai se modificando ao longo dos meses, ela vai sendo apagada, mas aqui vem mostrando que vários países do mundo, além do Brasil, eles têm acesso, né, alguns usuários que instalaram, né, então a gente tem aí, né, Noruega, alguns países asiáticos, Índia, da África, Estados Unidos. Então, aqui vem mostrando os prêmios, né, a gente ganhou um prêmio na UFRJ sobre emergências e reemergências de saúde, ganhamos o prêmio Rosalda Paim, da Escola de Enfermagem da UF, que tem relação com a enfermagem em contato com o grande público e atenção básica em saúde e inovação. Ganhamos o prêmio do Corém, o prêmio Ivone Lara, também tem destaque aí para a atuação do Projeto da Saúde da População e propagação do bem viver. Desculpa, aqui vem mostrando as nossas atuações nas escolas, tá? Onde aqui tem um exemplo do Colune, do Colégio Estadual Machado de Assis e do CJ. O Colune é o da UF, né? O Colégio Universitário nosso. Então, a gente, através dos jogos, né, do Por Que Será, então, tem lá um jogo, um game de 10 questões, aí a gente pergunta sobre ST e tal, aí é o momento que eles têm de interagir. Tem mais dúvidas? Acesso ao aplicativo, leva para casa. A gente entrega uma filipeta também com QR Code, e eles interagem pela plataforma de lá também, do aplicativo, e também pelo @Espaço Aberto para Saúde e UFS. Então, é importante a gente frisar que esses recursos tecnológicos, eles estão presentes em todos os campos, a gente precisa, enquanto profissionais de saúde, também estar inserido nesse tipo de inovação, e essa construção acadêmica e coletiva junto com o pessoal da academia e também da comunidade, né? Aí tem a relação do ensino, pesquisa e extensão, por isso que eu comecei com aquele organograma. Então, muitas pessoas não entendem que está tudo interligado. Então, eu preciso produzir os aplicativos para serem utilizados na extensão e posso ensinar isso através de um programa, né, de um projeto de ensino, e além disso a gente tem como levar uma integralidade da assistência, prestar um cuidado mais completo. Então, o Pré-VST, ele é uma ferramenta útil nas escolas, em consultas, sala de espera, auxilia os profissionais de saúde, né, os estudantes, os universitários, tem boa aceitação, né, e esse pessoal todo que eu falei, eles são coautores junto com a gente, eles trabalham sempre motivando a gente a atualizar, e a gente percebe que precisa de mais investimentos nessa área para a gente poder criar mais recursos de uma maneira geral e conseguir fazer a manutenção desses recursos, né, desses aplicativos, esses produtos. Agradecemos a atenção de vocês, aqui são algumas referências. Então, era isso, gente. Eu vou colar aqui, tá?
o link. Tá, Jorge, obrigada pela apresentação. Eu vou abrir, então, para questões. Alguém tem alguma pergunta? Estou vendo até que tem um comentário aqui do professor Fernando. Mais alguém tem alguma questão? Não? Então, Jorge, eu vou fazer a minha, que é muito interessante o projeto, né? E a minha questão é se vocês conseguiram, se vocês já têm alguma parceria com os cursos de formação de professores da UF. Porque eu vi que vocês já vão para a escola, né? Não sei se, por exemplo, com vídeo ou alguma assim, se vocês conseguem conversar com a formação dos professores. Especificamente com a formação de professores, não. A gente vai direto para as escolas. É uma boa dica que você está dando para a gente agora. Agora que eu vi que a câmera ficou fechada, né, gente? Eu acho que ninguém falou, mas agora já foi. Então, o que acontece com os professores é que essa relação é muito boa, porque é uma troca muito grande. Aí agradeço aí que está parabenizando a gente. E aí, os professores, eu vi a professora que apresentou antes na outra turma, mas o professor Fernando estava também, a professora Karine, do Colune, os diretores do Colune, os diretores das outras escolas, eles são fantásticos, porque, assim, eles vão direto em pontos que a gente não percebeu, que às vezes a gente, com um olhar muito técnico, fica pensando, né, isso aqui é importante falar, isso aqui não, mas tem coisas que são bobas, banais, e que a gente deixa de falar, que é o óbvio, e às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, por exemplo, o saber crítico ele é muito importante, porque algumas coisas a gente sempre assume como uma verdade, né? Então, quando você pega, por exemplo, como se põe uma camisinha, todo mundo sabe como é que coloca, mas na hora de tirar, se você olhar todos os desenhos que tem por aí, eles mostram uma forma de retirada, se preocupando muito com o conteúdo da camisinha, e não pelo lado de fora, onde você vai tocar. Então, você é só um exemplo para ver como que é construído isso. Então, um dia a gente estava falando, se você toca aqui nessa parte de fora, que entrou em contato com outra secreção, depois você passa a mão no rosto, em qualquer outro lugar, você pode pegar uma infecção se aquilo ali for algo viral, como herpes, por exemplo. E a importância de quebrar esses tabus, né, do escuro, a pessoa não quer ver a outra, então assim você não sabe se tem ferido alguma coisa ali. Alguns contatos, e os professores, eles vão em cima disso, né, eles vão falando determinadas coisas que a gente não se atenta muito, a gente vai e coloca no aplicativo, né, tem alguma modificação, algum vídeo falando de algum tratamento, alguma forma diferenciada que modificou, a gente põe no aplicativo, então a gente vai só alimentando aquilo ali, enquanto a gente ainda pode, né, enquanto ainda tem bolsa. Mas muito boa, assim, da formação de professores. Depois eu vou procurar saber, professora Eunice, e ver aí onde a gente pode fazer mais essa relação. A gente divulga bastante nas redes sociais. Tá bem, obrigada. Eu agradeço. Vamos, então... Alguém tem mais alguma questão? Não, é só. Vamos, então, para o próximo trabalho. Deixa eu resgatar aqui. Gestão do conhecimento como ecologias de práticas. Já tem algum participante? Oi, é a Valéria. Oi, Valéria, boa tarde. Você quer compartilhar sua apresentação? Sim, vou compartilhar. Tá bom. Só lembrando que você tem de 10 a 15 minutos para apresentar, tá, Valéria? Uhum. Bem, boa tarde a todos. Vocês me ouvem? Sim, o som está normal e também a tela está compartilhada, tá? Tá. Meu nome é Valéria, eu sou servidora técnica administrativa no cargo de administrador. Eu atuo na Pró-Reitoria de Administração. E essa apresentação, né, e o meu texto, eles são oriundos da minha dissertação de mestrado em administração pelo programa de pós-graduação de administração aqui da UF. Eu sou fui aluna, né, do PQI, e parabenizo aí a IJGP pelo seminário e pela oportunidade, né, dessas vagas que se abrem em mestrados e doutorados, né, para os servidores. Esse trabalho ele também foi
selecionado. Eu tive a oportunidade, tem 2 semanas, de apresentá-lo no Enampad, né, e apresentação oral, e também vai ficar nos anais. O tema é gestão do conhecimento como ecologia de práticas, compartilhando um estudo aplicado ao planejamento anual de compras nas unidades acadêmicas da Universidade Federal Fluminense. O meu orientador é o professor doutor Américo da Costa Ramos Filho, que também participa comigo nesse texto. O meu sujeito da pesquisa são os AGRs. Os AGRs são os assistentes de gestor de recurso. É um perfil do sistema CIA Compras. O CIA Compras, ele é o sistema de administração em compras da universidade, da nossa universidade. Ele foi desenvolvido na parceria PROAD e a STI. E esse sistema ele disponibiliza 3 perfis: o solicitante, que é qualquer técnico administrativo ou professor, né, que pode solicitar materiais e serviços, o gestor de recurso, que é o diretor da unidade, e o assistente gestor de recurso. Então, o meu objetivo é identificar as práticas de gestão do conhecimento pessoal dos assistentes de gestor de recurso, potencializadoras para sistematização e aperfeiçoamento do processo de planejamento anual de compra das unidades acadêmicas da UF. Para alcance do objetivo, eu mapeei, verifiquei e sistematizei as atividades que esses AGRs faziam ali em suas unidades, e, a partir disso, extrair as práticas de gestão do conhecimento pessoal empregadas por eles nesse processo. E o segundo é propor melhorias para o processo de planejamento anual de compras das unidades acadêmicas da UF. Como eu falei, o AGR é um perfil do Sistema Integrado de Administração de Compras do CIA Compras, e esse sistema é a principal ferramenta norteadora do ciclo de compras da UF. O processo de compras, ele como Costa e Terra Severa, ele é um processo bem complexo. Ele exige hoje dos gestores de compra múltiplos conhecimentos, uma visão bem amplificada e multidirecional capaz de atender todas essas exigências, né? Somos cobrados contra compras sustentáveis, é um grande vulto financeiro, nós temos que dar transparência, responsabilidade nesse gasto, é um arcabouço jurídico bem amplo, e nós somos desafiados a inovar através de métodos e ferramentas para que esse processo se torne cada vez mais eficiente, mais transparente e com mais celeridade. O professor Fernandes ele aponta algumas tendências de inovação na gestão de compras públicas, através dos últimos marcos legais. A IN número 1 de 2019, a nova lei de licitação, que é de 2021, e o decreto 10.947, que é de 2022. Esse arcabouço ele tenta trazer, fomentar a cultura do planejamento. Então, a partir de 2019, todos os órgãos públicos são obrigados a elaborar o PAC, né, o Plano Anual de Contratações. Só que o PAC da UF é a reunião de todos os planejamentos de compras de suas unidades acadêmicas. Então, o CIA Compras, ele compila todos os planejamentos de suas 41 unidades acadêmicas. Mas o professor Fernandes também ele ressalta que, apesar dessas inovações dos marcos legais, nada disso, isso por si só, não vai conseguir trazer essa cultura de planejamento, né? É necessário que os órgãos públicos eles implementem o seu ciclo de compras, né? E ele disse que, quanto a isso, todos os órgãos vão ter que capacitar o seu pessoal, vai ter que desenvolver novas metodologias de expertise, técnicas e implantar sistemas. Nessa direção, a universidade ela cria o CIA Compras, né? E o CIA Compras, ele, além de compilar todos os pedidos, todos os planejamentos das unidades acadêmicas, ele também oferece um catálogo, né, de materiais, o que também facilita muito as unidades, porque se você pede um material errado, ele vai chegar errado. O
o primeiro problema de compras é a especificação do material. E isso o CIA Compras ele resolve, um grande problema nosso. Eu trabalhei na biologia, assim que eu entrei na universidade em 2011, eu fui servidora da biologia, e quando eu peguei essa parte de compras, eu tive muita dificuldade, porque eu era técnica, né, administrativa, administrador, e estava lidando com biólogos, cada um pediu uma placa, cada um pediu uma lâmina. Então, quando o CIA Compras ele reúne e consegue catalogar, né, de acordo com o que é solicitado também, né, pelo governo federal, exatamente o material específico ali catalogado, isso facilita muito, porque hoje o professor, qualquer técnico administrativo pode sentar, acessar o CIA Compras e escolher ali o material, né, toda a descrição. Então, o CIA Compras ele vem nessa vertente e cumpre esse papel realmente de facilitar as unidades acadêmicas quanto aos seus planejamentos. Como eu falei, o meu sujeito da pesquisa é o AGR, porque as universidades elas são entendidas como organizações complexas, porque elas possuem características peculiares, interesses múltiplos, objetivos difusos e diversos clientes, né? A gente tem uma estrutura descentralizada, né? A exemplo disso é o ciclo de compras, que eu chamo compartilhada. Ao mesmo tempo que a PROAD ela é uma unidade que tem as suas atividades independentes, as unidades acadêmicas também é uma unidade que tem essa autonomia administrativa, mas na área de compras elas interagem em várias atividades ali do ciclo de compra, né? Ambas têm autonomia administrativa. Dentro das unidades, as decisões são tomadas em colegiado, né? Seus líderes são rotacionais, então isso pode haver perda de conhecimento. Então, o AGR, como nessa figura, ele é o elo entre tanto o diretor da unidade, que dá o aval da compra, né, quanto aos professores que solicitam, e dentro de uma unidade existem vários professores, né, em seus departamentos, e cada departamento tem uma necessidade de material, muitas das vezes diferente de outros, né, e ele também é o elo entre os técnicos administrativos. Então, ele, com a AGR, com a anuência do diretor, ele estrutura as rotinas, coordena e controla o ciclo de compras. Eles atuam como educador, consultor desse processo, promove a interação entre os atores envolvidos no ciclo de compras. Trazendo um pouquinho do meu referencial teórico, eu vou trabalhar com o Nonaki Takeuchi, quando ele diz que a criação do conhecimento organizacional é a interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e o explícito. O conhecimento explícito é aquilo que a organização consegue explicitar para todas as suas, todos os seus órgãos, né, e que todo mundo segue. O CIA Compras é um conhecimento explícito, é uma prática formal, onde todas as unidades acadêmicas acessam. E o conhecimento tácito é o pessoal, é a forma que cada indivíduo tem de executar uma atividade. E ele é difícil de formalizar, de comunicar, porque ele está profundamente enraizado nas ações e experiências de um indivíduo. E aí eu trabalho com o GCO, como processo que promove a gestão do conhecimento organizacional, como um processo que promove o fluxo de conhecimento entre os indivíduos e grupos da organização, e eu trago a GCP, que é a capacidade individual. Eu, Valéria, qualquer outra pessoa, ela tem uma forma individual, né? Ela cria os seus próprios bancos de conhecimento e ela armazena, recupera, de modo a beneficiar tanto a pessoa como a organização. Por isso, a GCP ela está ligada mais ao conhecimento tácito, mais à experiência pessoal, mais à criação, ela é essencial para a criação do conhecimento organizacional, se manifesta na ação e na resolução de processos. E existe uma interdependência entre gestão do conhecimento organizacional e gestão do conhecimento pessoal. O processo foi submetido ao Comitê de Ética aqui da UF, né, o CEP Humanos da UF, foi aprovado, e logo após a aprovação, a minha metodologia ela é de abordagem, minha pesquisa é de abordagem qualitativa,
utilizou como instrumento de coleta de dados entrevistas semi-estruturadas com 9 AGR de 8 unidades acadêmicas, que representam os 4 centros de estudos, né, da UF. Eu tive essa grata surpresa, né? Quando eu terminei as entrevistas e eu fui analisar, eu fiquei bem feliz assim, de ter contemplado graduações, né, e eu consegui entrevistar um AGR de cada centro de estudos, né, aqui da UF. Por que para mim isso foi importante? Porque os AGRs aqui, o AGR 1, 2, 5, 7, 9, que eu entrevistei da área médica, ele compra materiais totalmente diferentes do AGR 6 do Centro Tecnológico, que é também diferente dos materiais comprados pelo AGR 8 do Centro de Estudos Sociais Aplicados. Bem, já partindo para os resultados da pesquisa, esses 9 AGR, todos os 9 AGR, eles utilizaram 4 práticas da gestão do conhecimento pessoal. A primeira prática, reutilização do conhecimento, que é a capacidade de localizar e integrar um pedaço relevante de informação e reutilizar em relação a novas situações ou problema, pesquisável em repositórios eletrônicos. Esses 9 AGRs, além do CIA Compras, para acelerar, né, o ciclo de compra em suas unidades acadêmicas, eles também consultaram o portal da transparência, porque eles queriam saber se já tinha sido empenhado, né? Eles também têm uma outra planilha que a PROAD também disponibiliza, de acompanhamento dos processos, eles também iam nessa planilha. Um desses AGRs, ele entrava no sistema eletrônico de notas fiscais, para saber se o fornecedor já tinha emitido a nota fiscal. Então, essa capacidade de entrar em vários repositórios, pegar a informação e armazenar. E aí, todos eles jogam numa planilha de Excel, e aí cada um dá uma organização de acordo com a sua unidade, que tem unidade que faz planejamento por departamento, tem unidade que faz planejamento de material por professor, e aí eles ali vão adaptando. E isso é tão importante, porque todo o processo, eles têm um trabalho muito grande, e isso é interessante a gente destacar, que a gestão do conhecimento pessoal, porque isso são práticas deles. No dia a dia, eles vão criando para facilitar a unidade acadêmica deles, né? Então, isso é tão importante, porque quando a gente vai comprar, a gente tem que juntar todo o material, tipo assim, material de expediente. Então, tudo que é de escritório, a gente tem que juntar e licitar de uma forma. Material biológico, por exemplo, tem que ser uma outra lista. Então, esses AGR, eles têm muito trabalho, porque eles têm que, ao mesmo tempo, compilar para o CIA Compras por natureza de despesa, mas eles precisam ter uma planilha dentro das unidades dele que tenha também essa divisão por departamento ou professor, quem vai receber. E eles aprendem, criam conhecimento o tempo todo, né? Que é aprender com experiências e experimentos. Eles têm agendas, eles têm diários de processos de compra que não obtiveram o resultado que eles queriam, e aí disso eles fazem uma lição aprendida, né? Criando assim conhecimento para as suas unidades acadêmicas. E aprendizagem social, porque é a capacidade de encontrar e comunicar-se com outros trabalhadores do conhecimento como fontes de especialização. Eles interagem muito com a coordenadora de material, ele interage muito com o DCF, porque ainda não temos um sistema onde tenha imediatamente o saldo das compras, eles têm que fazer planilhas também dos resultados de licitação, dos preços, para que eles vejam se já atingiu ali, né, o valor que eles têm disponível, e aí eles fazem divisão, material de consumo, material permanente. São controles assim que dão realmente muito trabalho, e eles fazem dessa forma. Então, essas são as práticas de GCP, que foram todos os 9 AGRs utilizam, e os resultados
que o processo de planejamento anual de compras das unidades acadêmicas da UF se constitui uma ecologia de práticas, no sentido atribuído por Vark Reino, 2021, onde o CIA Compras, como uma prática formal, e as práticas informais e pessoais dos AGERs, porque essas práticas, elas não são visualizadas pela organização, né? A pesquisa traz isso, né? Se interconectam, influenciando-se e complementam-se umas às outras, pois coexistem lado a lado. Porque nenhuma organização consegue explicitar, né? Seja através de manual, seja através de sistema, todo o conhecimento. O conhecimento ele é dinâmico. As práticas de cada indivíduo também são dinâmicas, né? E aí, esses autores de Vark Reino, eles falam que, às vezes, as práticas formais podem competir com as práticas pessoais. Mas, aqui no caso, não, as práticas informais dos AGRs, eles se interconectam com o CIA Compras, se complementam umas às outras. E elas coexistem lado a lado, uma alimenta a outra. E aí Valéria, só para sinalizar que você tem mais 2 minutos, tá? Vou terminar, já estou terminando. Então, essas práticas formais, que é o CIA Compras, o SEI, o manual do CIA Compras, a planilha de pedidos da unidade, as reuniões, elas interagem com essas práticas de GCP. Bem, as entrevistas, né, os AGR 2, 3, 4, 5, 8, 9, revelaram que eles já atuam em suas UAs na função de compras antes mesmo da implantação do CIA Compras, possuindo larga experiência no desempenho dessa função em suas unidades. Como um dos meus objetivos era propor melhorias ao ciclo de compras, ao processo de compras da unidade, a dissertação produziu um relatório técnico conclusivo, contendo as melhorias de usabilidade do CIA Compras apontadas pelos AGRs, visando otimizar as atividades por eles desempenhadas. O relatório foi entregue à coordenadora de materiais da Pró-Reitoria da Administração da PROAD, que o encaminhou à Superintendência de Tecnologia da Informação. O relatório também apontava a necessidade de fazer um seminário, né, com os AGRs, e isso também já foi realizado. Este ano já foi realizado um seminário com os AGRs. A conclusão, a pesquisa conclui que o AGR tem muito a contribuir para o aperfeiçoamento do processo de compras da UF, pois são servidores técnicos administrativos essenciais em suas UAs, atuando como organizadores, executores, controladores, educadores e consultores do processo de compras em suas unidades. Existe um conhecimento acumulado nesses AGRs. E Davenport e Prussack, eles afirmam que muitas das pessoas cujo conhecimento move a empresa nem sempre são identificadas ou não são oficialmente responsáveis pelos resultados que obtêm. Portanto, a ausência de escuta dos AGRs por parte da universidade poderá representar perda de conhecimento valioso e irrecuperável, uma vez que eles ainda não são devidamente reconhecidos como uma função, com atividades contínuas e que perpassam todo o ciclo de compra, mas apenas como um perfil do CIA Compras. Obrigada. Valéria, obrigada pela excelente apresentação. Alguém quer fazer tem alguma questão para a Valéria? Não? Então, nós vamos passar agora para o próximo trabalho. Um minutinho, gente. Conversão de reuniões departamentais do VDI, VCA e UF. Quem está aí? Opa, estou aí. Leonardo. Oi, Leonardo. Você tem a apresentação para compartilhar? Não, acho que a Lara também não, né? Acho que a gente não é muito apegado. Vocês vão falando, tudo bem. Então, só lembrando que vocês têm de 10 a 15 minutos para apresentar. Bom, obrigado aí, Eunice. Queria agradecer muito a organização do evento. É um evento de uma monta, de uma importância ímpar,
Eu sou o professor Leonardo Costa de Paula, sou professor aqui da UF de Volta Redonda, no Departamento de Direito, e estou subchefe do departamento. A Lara, eu vou deixar ela se apresentar, porque aí fica mais fácil, e também nesse artigo a gente tem o César Dyer, que é um técnico da área de TI, que está auxiliando a gente na construção e na criação de um sistema que vai permitir a gente converter as plenárias somente. A gente faz as plenárias aqui no curso de Direito da UF de Volta Redonda em formato remoto, gravado, e depois gera ato. Então, o que gira em torno da ideia, né? Quando a gente lê, até tem o subtópico do nosso trabalho Resumo Expandido, ele até remete a uma coisa que era um meme, né, bem comum, que é a conversão das reuniões, no caso departamentais, em sistema de plenária virtual antecipada, que a gente já proporia os dados antes, para que a gente pudesse já até discutir, mesmo que um contraditando o outro, dentro do sistema. Então, o nosso subtítulo é: essa reunião poderia ser um e-mail? Porque eu sou professor de processo penal e, por ser processualista, eu tenho um pouco de fé de que o sistema pode facilitar a vida, então, em algumas medidas. Então, tem que envolver todo mundo, mas a gente teve um problemas recorrentes da reunião, que as reuniões estavam durando muito tempo. Então, a gente se perguntou, eu procurei o diretor do Instituto para a gente começar a desenvolver, então ele está ainda protótipo, né? E o Resumo Expandido, ele reflete essa pretensão da gente apresentar, da gente criar esse processo, porque a partir da apresentação do ponto de pauta, a gente poderia, inclusive, contrapor ou até já sugerir textos para a ata departamental. Então, isso porque a ata, e aí o sistema, ele seria necessário por quê? Porque a ata, ela segue um sistema que é antilógica, né? Como é que funciona normalmente, pelo menos tem funcionado aqui no nosso departamento? A gente faz a reunião departamental com os pontos de pauta, os professores que propuseram, os chefia, etc., propôs o ponto de pauta, a gente discute o ponto de pauta e põe para votação. Então, a gente não sabe, às vezes, por conta do texto, por conta da maneira como foi proposto, o que se trata o ponto de pauta. Então, às vezes, pega até de surpresa, às vezes a gente tem que ficar ouvindo muito tempo cada professor, e a ata só vai ter assim, eficácia plena como aprovada só no mês seguinte, que é quando vai realizar a próxima ata. Então, isso foi um problema que a gente identificou. Então, será que um sistema poderia melhorar isso? E aí eu já vou chamar a Lara, porque com a designação da Lara, que é bolsista aqui do Instituto, para auxiliar a gente pensou em começar a analisar e estudar empiricamente as atas das reuniões do departamento para entender o que a gente tem gasto nessa modulação e nesse molde que a gente está fazendo. Então, essa é a parte da Lara. Consegue abrir aí, Lara? Olá, boa tarde, eu me chamo Lara, eu faço parte do projeto de otimização de processos do Departamento de Ensino ICHS e eu vou falar um pouco sobre o que eu pude aprender, o que eu pude saber analisando as atas. Então, foram analisadas 8 atas referentes às reuniões realizadas do departamento. Essas reuniões foram realizadas todas no ano de 2023, e, em média, essas reuniões elas estavam durando cerca de 2 horas e 32 minutos. Analisando anualmente, chega a 452 horas e 34 minutos, resultando num impacto financeiro de aproximadamente 2,52 salários por professor, apenas destinados para essas reuniões. Tendo em vista que a maioria dos pontos são aprovados ou rejeitados por unanimidade, a criação de um plenário virtual contribuiria para a otimização do tempo dos professores e também para um menor impacto financeiro. E assim gerar a possibilidade de utilizar esses 2 recursos de forma mais proveitosa, né, para o Instituto, como, por exemplo, desenvolvendo pesquisas e projetos de extensão.
Agora eu irei voltar a palavra para o professor Leonardo, que ele vai explicar melhor como que funcionará o desenvolvimento desse sistema. Então, o que a gente chegou à conclusão? Primeiro que a gente a gente percebeu com a análise da Lara o quanto que o poder público está gastando de dinheiro em relação às atas departamentais. Uma ata departamental que toma 2 horas e 32 de professores, né, 32 minutos, multiplicado por 15 professores, ou professor mais técnico, a gente fez até uma análise, uma suposição de um salário médio, já que a maioria dos professores são DE com doutorado, a gente chegaria a uma monta de cerca de 30 mil reais só para reunião, especificamente para reunião, assim, digamos que nessa análise. E aí o César até me encaminhou alguns passos relacionados ao próprio sistema. Então, ele me disse que vai utilizar o PHP na versão 8.1, então vai fazer um container doc com um servidor de banco de dados, MariaDB, e na última versão, e com a interface de um sistema utilizando HTML5, CSS3 e JavaScript. Então, a gente vai tentar fazer uma interface mais moderna, mais prática e mais fácil de usar, mas que a gente tem a tentativa e a expectativa até mesmo de permitir que o professor junte já uma fala, se ele achar interessante já antecipar. Por quê? Porque, como a gente é da área do direito, aqui a gente sabe que as reuniões a gente tem plenários de julgamento que são feitas de modo virtual, ou seja, assíncrono e de forma remota. Então, ela não necessariamente precisa correr naquele momento, naquela ordem. Então, entendo isso, e se tratando que o texto escrito é muito mais rápido do que o texto escrito, né, na leitura e até na produção, às vezes, da escrita, ele, às vezes, é muito mais rápido do que o texto falado, a gente conseguiria aí diminuir uma fração até de 25%, talvez, nesse gasto, ou até um pouco mais. Então, o sistema vai dar essa possibilidade de discutir, votar nos pontos de pauta, inclusive de fazer contraditório, e já realizar uma ata muito mais fidedigna com o que está sendo proposto, porque a gente tem uma fração muito frágil do que é registrado na ata propriamente dito. Então, basicamente, isso, até para não delongar, mas basicamente isso comporia aí a ideia do sistema. Então, que momento que a gente está agora no próprio projeto, né, que talvez seja o mais importante. A gente está no momento de definição se vai vir a possibilidade e a definição de produção do DTS, da DTS, depois em seguida a produção do sistema, para que a gente possa alocar horas dos servidores do TI para a gente começar a gerar um protótipo, gerar o estabelecimento. Então, eram essas as considerações. A perspectiva do trabalho final talvez seja já ter aí uma análise diretamente empírica com as gravações e com a interferência de cada fala para a ata departamental e essa fidedignidade entre a ata, embora a gente pudesse usar ferramentas de inteligência artificial para deixar a transcrição mais fidedigna, isso teria que passar por muito mais horas de correção, então seria muito mais um facilitador no sistema. Enfim, é isso. Obrigado aí, Eunice, espero não ter passado do tempo. Obrigada, Leonardo e Lara, pela apresentação. Eu gostaria de saber primeiro se alguém tem alguma questão para os apresentadores. Não? Então, eu gostaria de fazer uma curiosidade, assim, como é que foi a resposta do corpo docente em relação a essa proposta, né? Se foi bem aceita, se teve resistência? Então, a gente tem feito as autorizações todas relacionadas a ela pelo corpo docente, né? Então, nas departamentais, como é que a gente tem feito? Eu já estava tentando implementar algumas alterações enquanto subchefe, da gente propor os pontos de pauta e já, quando propõe o ponto de pauta no e-mail, já oferecer um estabelecimento de proposta de conteúdo para ato. Então, assim, se eu apresento que vou fazer um congresso de ciências criminais do Sul Fluminense, e aí eu já faria a proposição
de que no ponto de pauta é aprovado por unanimidade a ata que diz que vai ser dia 26, 27 de outubro, etc, etc, etc. Estou dizendo especificamente, eu vim aqui correndo na minha sala, a gente está no congresso agora, mas é só, até uma felicidade poder estar aqui e poder fazer assim. Mas e aí o que acontece? Isso não teve adesão, no sentido porque, na verdade, ele, às vezes tem contorce um pouco, e muitas das vezes, acho que o grande problema que a gente passa é justamente o ponto de alta ser muito... Isso é até meio contraditório, é quase um oxímoron. Você pensa que na faculdade de Direito a gente tem pontos de pauta que não são claros. Então, outro dia passou um ponto de pauta que estava propondo a inclusão de hora prática na disciplina XYZ, sendo que para fazer essa autorização ela tem que passar pelo NDE, pelo colegiado e depois na plenária do departamento. Você imagina, às vezes um ex-chefe de departamento que sabe todo esse trâmite, propõe para departamental aprovar isso para ser aplicado no mesmo semestre. Eu, como subchefe novato, porque eu tenho 2 anos de UF, fui jogado para entender toda a dinâmica dos departamentais e da aprovação do emenda que só passa a ter eficácia no semestre seguinte. Então, a gente tem umas resistências assim. Mas a perspectiva é justamente a gente reduzir para aqueles pontos que são unânimes e não geram discussões, porque só o fato de eu apresentar em 3 ou 2 minutos o que vai ser um projeto extensionista, que via de regra é muito raro ter uma recusa, já que isso inibiria até a possibilidade do professor ser pesquisador, por exemplo, e isso é uma obrigação do DE, a gente teria pelo menos a redução de 30 pontos de pauta, às vezes 5, 3, porque a gente fez uma análise e o não unanimidade no departamento de 206 pontos de pauta dessas 8 reuniões, me parece que de 7 ou 9 foram não unânimes. Ou seja, se a gente conseguisse reduzir esses 200 pontos, que eu já tive que gastar o tempo lendo o ponto de pauta para questionar se eu teria outro ponto de pauta, etc., a gente já está gastando esse tempo. Então, a probabilidade é essa, a gente chegar às vezes até 10% do tempo, porque a gente só vai ter os pontos que são menos de 10%, porque seriam 20 em 200, né? Então, enfim, eu que sou processualista penal, que não estudo gestão, me coloquei nessa problemática justamente para a gente, assim, em que medida eu vou poder ter menos desgaste dos meus próprios professores, já que eu sou subchefe, né? Tem que pensar nessas, para a gente poder diminuir os estresses. E talvez aplicar isso, óbvio, no NDE, no colegiado e até, às vezes, em outras reuniões plenárias, né, que precisa de composição, que é que a gente pode fazer um módulo assim. Enfim, falei bastante, mas obrigado, achei excelente a pergunta, é importante pensar mesmo. Eu tenho tentado vencer isso aí, mas acho que vai dar. Obrigada. Também gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação de vocês. E também deixar aqui um convite para quem ainda não conhece o site da escola, eu vou colocar aqui no chat. Aí a gente está sempre divulgando assim, os nossos cursos ou os nossos eventos de capacitação. Tem também uma curadoria que nós fizemos esse ano, um levantamento de acordo com as competências necessárias para o servidor público, né, de acordo com a ENAP. Então, fica o convite para vocês explorarem também nossa página. E é isso, ficamos muito felizes, né, de ver todo o conhecimento que vem sendo gerado assim, na universidade. Acho que iniciativas como essa precisam ser mais reproduzidas, né, para a gente conhecer o que os nossos colegas fazem de pesquisa, né, o que se desenvolve. Só lembrando também de quem ainda não assinou a lista de presença, que ela está no chat, né. E é isso. Alguém tem mais quer colocar mais alguma coisa? Valéria, pode falar. Não, eu só queria dar um feliz Dia dos Servidores, nós estamos na semana, a todos aqui presentes, e queria também, mais uma vez, agradecer ao meu orientador, que ele também está presente, professor Américo. Só queria destacar, feliz Dia do Servidor e, mais uma vez, parabéns à EGGP. Obrigada, feliz Dia dos Servidores para vocês. Então, a gente pode dar, né, a sessão por terminada. Parabéns pelos trabalhos apresentados, eles foram ótimos.